Pastor Carlos Eduardo, já quero começar com a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta que eu tenho feito desde sexta-feira e vou fazer a todo mundo que passar por aqui para falar sobre esse tema. Só acredita que o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia é uma perseguição religiosa? Seja bem-vindo, já cumprimenta a audiência aí e responde essa pergunta. Meus irmãos, saudações de paz, que prazer estar com vocês, mas obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui, né, o apóstolo Agenor Duque, o pastor Galdino Júnior, também já estive ali na igreja do pastor Galdino, participando de alguns cultos ali. Que alegria poder estar com você aqui. Bem, respondendo a pergunta, não tem nenhuma perseguição religiosa. Qual a igreja que foi fechada? Qual culto qual lugar que não pode ter culto? Não é uma perseguição religiosa. O que acontece é uma perseguição à pessoa do pastor Silas Malafaia, que é um pastor. Ele é um pastor. Ponto. Agora, perseguição religiosa, não, né? Eu acho que a gente precisa parar de romantizar as coisas, precisa parar de dramatizar também, né? Não é perseguição religiosa. Você acha que é drama? Você acha que é drama isso? Não, o que está acontecendo com o pastor Silas. Eu acho o drama esse negócio. A igreja está sendo perseguida. Qual igreja está sendo perseguida? Então, colocar isso como uma perseguição à igreja, a perseguição religiosa, não. O que acontece no Brasil é uma ditadura. Isso é fato. O que acontece com esse inquérito, é algo absurdo. Primeiro, o camarada é vítima, é promotor, é advogado, é juiz, é delegado, é polícia, isso não é Deus aí. Aí sim, agora, que há uma perseguição religiosa, eu não vejo perseguição religiosa. Embora a igreja precisa ser perseguida aqui no Brasil, que tá muito fácil ser crente aqui, né? Precisa uma perseguição boa mesmo, igual teve a diáspora. Agora isso não é perseguição religiosa, não. Isso daqui Ismael, isso daqui a pouco acaba. Você sabe como que funciona a política, né? Uhum. Os pastores que bateram palma pro Bolsonaro, aplaudiram o Bolsonaro, parte deles, inclusive no estado do Pará, foram os mesmos que não permitiram, a mando do governador Helder Barbalho, você sabe disso, a mando do governador não permitiram a Michelle ser recebida. Os pastores não abriram a igreja para a Michelle ser recebida lá, porque o governador mandou, ele deu uma ordem, e quem aceitou ela foi José Benston, da Quadrangular, tá? Então assim, ao mesmo tempo que tá todo mundo... E outra coisa, parte da derrota do Bolsonaro se deu a essa idolatria dos cristãos pelo Bolsonaro, mito, negócio de mito. Então teve idolatria em excesso. Tá? Tem idolatria em excesso nas igrejas. Você não gritou mito não, pastor? Eu não. Fez arminha? Não, nem fiz a minha. Pode procurar qualquer vídeo meu aí. Não tem mito, não tem a minha... Votei no Bolsonaro, claro, isso eu falei muitas vezes. Mas arminha, mito... Não, primeiro que... Outra coisa, eu sou contra, seja qualquer político, seja quem for. O lugar do político não é no altar da igreja. Político não deve ocupar púlpito, palco de igreja, altar da igreja. Não deve. O cara quer falar, né? Fala lá embaixo, fala depois do culto, fala em outro lugar. No altar, não. Eu não concordei com essa ideia. E não estou falando isso agora, não. Isso aqui, ó. Sim. Muito tempo. Não concordei com essa ideia. Então, a ideia de que o pastor Silas Malafaia, o que está acontecendo com ele é uma perseguição religiosa, não é verdade. Não é uma perseguição religiosa. Pode ser pessoal, pode ser qualquer coisa, menos perseguição religiosa. Tá, e por que você acha que ele está com essa retórica, então? Vendendo essa mensagem, dando entrevista à torta e à direito, inclusive você tem convenções, você tem conselhos como esse aqui, por exemplo, o CINEB, com líderes que são reconhecidos nacionalmente, inclusive dentro da igreja evangélica, vários nomes importantíssimos, todos reprovando o fato de ele ter sido incluído no inquérito, dele estar sendo investigado e etc. E aí, eu vou até mudar a pergunta e fazer a mesma que eu fiz agora há pouco, apóstolo. O senhor acha que ele pode ser investigado? É saudável para a biografia dele ser investigado? Bom, é saudável, por exemplo, para qualquer líder. Por exemplo, Martin Luther King teve uma história depois que foi solto, foi preso. Nelson Mandela, né? Odir Macedo, né? Então, vai dar bom. Vai dar bom. Mas isso não vai acontecer. Eu não acredito na prisão do pastor Silas Malafaia. Né? Primeiro que esse inquérito do Alexandre de Moraes, ele não deveria nem existir. E outra coisa, se ele não está sendo investigado para ter o passaporte tomar o passaporte dele se ele ser investigado. Ele não está sendo investigado.
né? Então, assim, as atrocidades que o Alexandre de Moraes tem feito é assustadora. E mais assustador ainda é o tanto de gente calada, gente que eu digo que poderia falar, gente que tem voz, tá? Que poderia falar, que poderia se manifestar, que poderia... né? Não fazem. Então, mas eu não acredito na prisão do pastor Silas Malafaia, não. Ele não vai ser preso, não. Isso aí é uma tentativa de coibir ou de amedrontar o povo que vai participar do dia 7 de setembro, né, que vai ter as manifestações por aí pelo Brasil afora. Então é uma tentativa de dar uma estancada pro povo não ir dia 7 de setembro. Mas preso não vai ser preso não. O Alexandre de Moraes, ele pode ser o que foi, mas um pouquinho de juízo ele tem. Ele sabe que... Pastor, mas, veja bem, essa retórica de que ele não vai, por exemplo, o próprio Malafaia já vinha pregando a ideia de que, por exemplo, se o Bolsonaro for preso, o Brasil vai parar. Muita gente falava isso. O Bolsonaro está preso, não aconteceu nada. Agora o Malafaia foi investigado, houve um barulho por parte de alguns líderes religiosos, boa parte está em silêncio. Aí agora houve, além da investigação, de ter incluído no inquérito, ele foi abordado pela Polícia Federal, levaram o telefone dele. Mesma coisa, os grandes líderes em silêncio. Você tem conselhos, como o próprio esse que eu acabei de citar aqui, o CIMEB, ele foi presidente há muito tempo, né? Ele é presidente. Ele que fundou o conselho, CIMEB. Aí eu pergunto, poxa, peraí, então cadê a mobilização da igreja evangélica, por exemplo? Não tem ainda. Aí eu só acho mesmo que vai acontecer assim, de mobilização. Não teve e não vai ter. Mobilização? Nenhuma. Tá, e se ele for preso? Não vai ter. Então não sonhe, isso é sonho, irmão. A igreja não vai se mobilizar em torno do pastor Silas Malafaia ou em torno do Bolsonaro. Não vai. E por que ele não vai ser preso? Por que você acha que ele não vai ser preso? Por que você acha que o Alexandre de Moraes não faria isso? Mas primeiro que não tem motivo para ele ser preso. Tem motivo, então, pastor. Concordo. Qual o motivo? Crime de opinião. Cara, opinião não é crime. Não, verdade. Entendeu? Qual outro motivo para ele ser preso? Não tem. Você acha que ele é tão grande assim que ele consegue influenciar o Trump? Não consegue. Então, assim, não tem por que ele ser preso. Entendeu? Mas é aquilo que eu venho falando nesse canal, pastor, o seguinte, eu sempre dizia o seguinte, ó, o Alexandre de Moraes não vai fazer nada com o Malafaia, enquanto o Malafaia estiver chamando ele de ladrão, de corrupto, de vagabundo, de pilantra, não vai. E não fez nada. Só que quando o Alexandre de Moraes encontrou qualquer coisa para além disso, que é essa articulação com o Bolsonaro, etc., deu base jurídica para o que aconteceu, para a investigação. Só que agora é preciso que a gente lembre o seguinte, eu e o senhor, a gente não sabe o que tem no telefone do Malafaia. Então, o que eu penso? Eu concordo com o senhor completamente, o senhor tem toda a razão. Prender por quê? Não faz sentido prender o Malafaia agora. Mas e se no telefone do Malafaia encontrar alguma coisa que a gente não sabe? Não sei. Então, assim, mas assim, ó, encontrar o quê? Ele xingando, falando igual tal, porque não tem. Assim, primeiro, Ismael, o inquérito não se sustenta. O decano do STF, o Macorelli, falou que isso é o inquérito não existe esse inquérito, não existe. O cara falou, olha o Daniel Silveira. Olha o que aconteceu com ele. Uhum. Né? Olha o que aconteceu com o Eustáquio lá. Olha o que acontece com o Constantino, com o Alan dos Santos, e com tantos outros que estão por aí, a Carla Zambelli agora. Entendeu? Então, assim. Não, a Carla Zambelli, o senhor sabe que é outra situação, né? A Carla Zambelli não tem muito a ver com o que ela disse, tem a ver com o que ela fez, efetivamente. Do hacker. Do hacker, tá. Ela então, contratou um hacker. Mas antes disso, já tinha uma perseguição contra ela. Antes dessa investigação. Por causa daquele dia que ela saiu com a arma lá atrás do cara. Que foi uma tolice também. Né? Isso. Porque assim, o povo da direita. Primeiro que não existe direita no Brasil, cara. Eu acho engraçado esse cara. Eu sou de direita. Mas que direita, cara? Eu sou conservador. Que conservador, cara, é? O Tony de Paulo, que você tá falando aqui com você aqui, cara de direita, você tava lá do lado do Lula. Cada hora ele tá de um lado, ele ficou revoltado, porque não apoiaram ele como prefeito. Aí eu falo uma coisa aqui que pode dar ruim, mas eu vou falar. Então, pra mim, não muda nada. Eu não vou ser preso por crime de opinião, né? Como que existe uma direita no Brasil
se Bolsonaro, Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todo mundo apoiou o Hamas no Rio de Janeiro. E o pastor Silas de direito não se manifestou. Se preocupou mais em bater no Pablo Marçal do que em fazer campanha pro Hamas. O Ramagem, sim. Você Ramais, misericórdia, Ramagem no sim. Rio de Janeiro. Ele não é de direita? Não tinha que colocar o Ramagem lá. Não, mas o Eduardo é de esquerda, declarado. Sim. O Eduardo Paes. E por que não fizeram... Por que o pastor Silas não fez uma campanha? No tempo que ele gastou falando do Marçal, por que ele não gastou o mesmo tempo falando do Ramagem? Para ajudar. Então, assim, esse negócio de direita é uma falácia isso aí. É só quando convém que o cara é conservador. É igual esse pastor. Quando convém, está aqui o homem de Deus, Bolsonaro, um homem que Deus levantou para ajudar o Brasil, blá, 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 blá. Aí se apareceu o Caiado, igual já foi recebido em algumas convenções aí, Caiado, aí o cara vai ser de Deus também. Então assim, cara, e se não aparecer ninguém o Lula sair, não duvide. Se amanhã os senhores dele nos púlpitos da Assembleia de Deus, o povo batendo palma e cantando Lula, Lula. De novo, né? De novo. Porque já fizeram, colocaram a Dilma em Congresso, colocaram o Lula. Então esses caras são de direita, né? Quem é de direita nunca teria votado no Lula. Ah, mas é que não sabia como... O Lula é isso aí, desde que ele é Lula. Ele não mudou nada. Ele só ficou mais velho. E arrumou mais uma corda de quadrilha do lado dele pra ajudar a fazer o que faz. Mas não mudou nada. O Lula sempre fez isso aí. Ah, mas eu não sabia que o Lula era... Ah, irmão. Eu vi crente aplaudindo a Dilma. Em congresso de duração aí. Nacional. É? E a Dilma falando coisa com coisa, cré com cré. Então, assim... Mas esse preço não vai nada, não vai nada. Isso não dá nada. Isso aí é só uma fumaça. E depois que passar o 7 de setembro, eu acredito que tudo isso aí já dá amenizada e tal. E o pastor, você estava agora fazendo um vídeo agora falando do Alexandre de Moraes. Mas o que ele fala do Alexandre de Moraes não é mal. É só a verdade, os crimes que o cara está praticando. Agora, por que o pastor Silas tem que se expor tanto? Não é porque ele é uma voz profética, pastor? Não, porque não tem político competente nesse país para fazer o que ele faz. Mas o senhor defende essa tese? Competente. Eu não gosto desse espírito de voz profética. O cara é uma voz profética. Cara, ele é uma voz profética para a igreja dele, para o ministério dele. Eu concordo sim, que o pastor Silas é um defensor e tal, é um representante dos evangélicos. Mas esse negócio de rotular muito, né, a voz profética. Cara, ele é uma voz. Ele é uma voz. Ele é uma voz pro povo evangélico, ele é uma voz pra direita, ele é uma voz pro Bolsonaro, ele é uma voz. Mas voz profética, eu acho que eu tenho medo desses títulos. Qualquer título assim, eu fico meio assustado, eu acho que é muito perigoso. Você começa a ter muito título, assim, ser muito o cara, entendeu? Aí você começa, às vezes, a tomar um caminho que não é muito bacana, não. E aí, de novo, se houver alguma coisa negativa nesse telefone, se ele vier a ser preso, porque, obviamente, não precisa ser nada do telefone dele. Se ele descumpre qualquer medida, já caberia pelo menos uma tornozeleira eletrônica aí. E, obviamente, eu não estou desejando isso. Mas se escalar o STF contra o Malafaia, o senhor acha que isso mancha a igreja de alguma forma? Isso, de alguma forma, prejudica a imagem da igreja brasileira? Não. Eu acho que não. Porque o povo sabe separar uma coisa da outra, né? Se tiver que manchar, isso não acontecerá, mancharia quem? Seria a ADVEC. Pastor Silas não é de convenção nenhuma, ele não é da CGDB, ele não é da CONAMAD. Então não. E até porque ele nem tem comunhão com o povo da CGDB. Nem tem comunhão com o povo da CGDB, não tem amizade assim. Então, acho que não mancharia não. Mancharia não. Teve tanto caso horrível aí de coisa pesada que teve aí que não manchou até hoje, velho. Que é pior que isso aí. Tem cara aí, eu vou ficar quieto. Tem um monte de coisa aí que não manchou, não deu nada. Ele ser preso, agora isso aqui é verdade. Se prenderem o pastor Silas Malafaia hoje, a ADVEC se tornará uma das maiores igrejas do Brasil. Escreve isso aí. Por quê? Como foi com o Edir Macedo? A explosão, o boom que deu a igreja de Edir Macedo depois da prisão. Mas são duas coisas diferentes, né, pastor? São duas coisas diferentes, né? Não. A do Silas tem muito mais chance de bombar do que do Edir Macedo. Por que o Edir Macedo foi preso? Não, ele foi preso ali foi uma perseguição, uma clara perseguição religiosa, e o Brasil inteiro sabia disso, né? Agora, embora o senhor defenda que seja ou não sei,
Não, defendo que não é perseguição. Não, eu não defendo que seja perseguição religiosa. Pronto, mas o senhor assim, defende. Como tem muita gente a favor do Bolsonaro, da direita, e contra Alexandre de Moraes, e o pastor Silas é um defensor, né, dos bons costumes, é defensor da Constituição, e isso aí tá certo, tá? Não tem ninguém falando que tá errado isso não. Sim, claro, é óbvio. O que eu digo é que, por essa razão, a igreja dele crescerá muito, caso isso aconteça. E ele sabe disso. Todas as vezes que um líder, seja ele cristão ou não cristão, foi perseguido, ele arrastou alguém com ele. Entendeu? Ele arrasta alguém com ele. E eu, de novo, não estou dizendo que o que está acontecendo com o pastor Silas é uma perseguição religiosa. Eu não acredito que seja uma perseguição religiosa. Tá? Já falei isso. E não é uma perseguição religiosa. Por quê? Fechou alguma igreja? Assim, ó, vamos fechar a DEVEC dele. Ah, não, aí é perseguição religiosa. Na Penha não vai poder mais ter culto. Aí é perseguição religiosa. Vamos fechar, aí sim, ok. Fora isso, perseguição religiosa está acontecendo na Nigéria. Cristãos morrendo lá, à torta e à direita. Ali é perseguição religiosa. Aqui no Brasil, não, vai ter não. Vai ter não. Os políticos, por mais que eles gritem, esperneiem, eles ainda sabem que a igreja tem os evangélicos no Brasil têm um certo poder, né? Um certo poder no mundo político aí. Essa bancada evangélica aí não quer dizer nada. Né? Não é sobre essa bancada aí, não. Você é contra também? Você é contra a bancada? Contra a bancada evangélica? Não, eu só acho que não existe bancada evangélica. É cada um para si. É cada um defendendo o seu ministério. Você fala assim, ó, é a bancada ministerial. Eu acredito. A bancada do Belém, a bancada da Madureira, a bancada da Universal, a bancada da Catedral do Avivamento. Aí, beleza. Agora, a bancada evangélica? Não, irmão, cada um cuida do seu. Negócio de bancada evangélica? Tem. Está escuto lá. Sabe o que é escuto? É bancada evangélica? Mas tem C também, tem ceia. Então, bancada. Então, deram até C pro Bolsonaro, aí. Eu não sei aonde que os caras dizem aí. João Ribe Palharim lá dando C pro Bolsonaro. Tá bom, né, velho? Então, assim, então não dá, irmão, não dá. Mas a bancada evangélica tá aí, né? Os evangélicos estão lá, tem a bancada da bala, a bancada dos evangélicos, bancada do agro. Né? Do agro. Aí ninguém faz nada. O povo tá aí morrendo, ninguém faz nada. O povo tá passando fome, ninguém faz nada. O desemprego tá aí, ninguém faz nada. Então, assim, aí eu não sei por que esses caras estão lá, porque o que esses caras fazem? É o dia inteiro falando naquele microfone, xingando o outro, é esquerda xingando direita xingando esquerda, um é ladrão, outro não sei o que, não sei o que. Não resolve nada, cara. Não resolve nada. O que o senhor acha dos palavrões do Malafaia para com o Bolsonaro? Então, assim, eu até vi a entrevista do pastor Malafaia. Eu acho que se ele tivesse só pedido perdão no texto, deu um texto, estava melhor. Não julgueis para que não seja julgado. É uma autodefesa pobre demais. Tá bom, falei palavrão e pronto. Eu costumo dizer que quem fala palavrão assim é porque fala palavrão diariamente. Se você andar comigo o dia inteiro, você não vai ouvir um palavrão na minha boca, porque eu não falo. Aí. Agora, quem fala palavrão diariamente. Agora, também tem muita cultura, né? O Rio de Janeiro é um estado também que o povo fala muito palavrão. Né? Rio de Janeiro é um estado que o povo fala muito palavrão. Mas eu também não... Eu vi lá e falou... Eu acho que o carioca fica até ofendido com esse argumento, não, pastor? Passou outras pessoas aqui que disseram a mesma coisa. Eu falei, pô, o próprio Otônio disse, não, esse é o jeito do Malafaia, não o jeito do carioca. Né? Não, por exemplo, não, é o jeito do carioca. Mas não é palavrão por falta de educação e tal, é a cultura carioca, não é... Mas o que o Otônio fala de uma medida, não dá pra você colocar no... Ele não se senta de pé o que ele fala, irmão. Um tempo atrás, tá defendendo o Bolsonaro, xingando o Alexandre de Moraes, aí você pedir desculpa ao Alexandre de Moraes? Não dá pra... Ele não sustenta o que ele fala. Agora ele falou, eu vi ele falando pra você aí, o sonho, não atrapalhe o sonho de Malafaia, o sonho é ser preso. Igual... O senhor acabou de dizer que o senhor concorda com isso, então? Você acabou de falar aqui que ele vai ficar, a igreja dele vai encher, igual a do Edir Macedo. Mas eu não digo que é sonho dele. Eu não digo que é sonho nem projeto de vida dele. Eu não vejo isso como, vou projetar minha vida para ser preso. Não. Eu digo que, caso ele seja preso, embora não tenha nada até agora para prendê-lo. Na verdade, nem pro Bolsonaro estar de tornozeleira não tem nada. O que tem? Bolsonaro foi julgado? Não diga isso. Não, vem cá. Ele foi julgado
Não precisa ser julgado para usar Não, calma. Ele foi julgado? Não, mas não precisa. Ele foi condenado? Não precisa. Como que não precisa, irmão? No inquérito ilegal não precisa. No inquérito legal não precisa. Eu não quero debater, porque primeiro não é o debate e eu não quero ser advogado do Alexandre de Moraes. Aí é o Misael, né, aquele humorista. Mas o fato é que na população carcerária, neste momento, tem mais de 100 mil pessoas que estão aguardando julgamento. Não foram condenadas ainda. Quer dizer, os 100 mil podem. Presas em regime fechado, no sistema carcerário. Então, quer dizer, esses podem, o Bolsonaro não pode. Não. Eles não podem. Ó, eles não podem e o Bolsonaro não pode. Não tem não. Eu acho que, assim, ó, você tem que ser julgado, investigado, tá lá, papá. Primeiro, então vamos lá. Primeiro, qual foro o Bolsonaro tem para ser julgado pelo STF? Não precisa. Não, precisa. Para, Ismael. Para, Ismael. O Bolsonaro é comum. Pastor, eu vou ficar parecendo, de novo, advogado do Alexandre de Moraes, mas não é. O processo do Bolsonaro começou quando ele ainda era presidente. Quando ele deixa de ser presidente e se torna o baixo clero como a gente, o processo sai da instância? Não, continua lá. Mas começou o que diz a lei? O que diz a lei? Diz isso. A lei não diz isso. A lei não diz isso. Não, ele tinha... Fux falou esses dias sobre isso, que não é da competência do STF julgar o Bolsonaro. Não é. Como não era da competência... Eu não vou insistir com o que disse o ministro da Suprema Corte, né? Como não era da competência do STF, também julgar o Lula. Como que o Lula foi julgado? Não, é outra coisa. De novo, vou dizer. Quando começa... Eu estou dizendo quanto à posição. Então deixa eu explicar de novo. Veja bem, quando o Lula foi julgado lá atrás, o processo do Lula, portanto a Lava Jato, começou com Lula sem mandato. Então começa sem ser no STF, começa em qualquer outra instância. O Bolsonaro, o processo do Bolsonaro começa quando ele ainda é presidente. Portanto, tem que ser... mas o Bolsonaro não está sendo julgado por aquele negócio. Não, ele está sendo julgado... O negócio do Alexandre de Moraes, do Bolsonaro, é o 8 de janeiro. Então pronto, ótimo. É 8 de janeiro. Então tá. Vou dar uma de advogado de novo. 8 de janeiro. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Então deixa eu advogar de novo para encerrar e eu só concluir. De novo, por que mais de 1.000 pessoas estão presas e por que as velhinhas, as senhorinhas estão sendo julgadas pelo STF? Isso é um absurdo, não pode. Pronto, aí que tá. Crimes antidemocráticos, crimes contra a democracia do país, a Constituição diz que crimes que se for contra a democracia tem que ser julgado primeiro pelo STF. Então você acredita? Então você acredita que teve um golpe? Ou tentativa de golpe? Um golpe não teve, mas tentativa não. Ficou claro isso, não tem que se discutir. Teve tentativa de golpe na sua cabeça? Quem que estava armado? Exército estava lá? Não! Deixa eu falar uma coisa. O batom da moça era uma bomba? Não, pastor, aí não faz. Fale com o Fábio, marque um debate que eu vou pro debate. Aí a gente discute isso lá. Não, eu quero debater. Eu só tô fazendo uma pergunta. Porque eu não entendo, de verdade, assim, eu não entendo que aquela turma que estava lá, tá? Eu não entendo, tava lá pra dar um golpe. Segundo, pra mim, Carlos Eduardo, o Bolsonaro foi covarde. Tá? Foi covarde. Porque ele saiu. Não, ele devia falar, gente, vai embora pra casa. Isso aqui acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não vamos reverter isso aqui? Não vamos ganhar nada? Vamos embora pra casa. Diga isso ao Malafaia. O Malafaia não aconselhou eleição. Agora, só para concluir esse raciocínio aqui em relação ao golpe. Veja, eu entrevistei na semana passada, quinta ou sexta-feira, o Mariel Marra aqui, que é advogado, inclusive advogado de pessoas que estão presas no 8 de janeiro. E a resposta dele foi brilhante. Ele disse, respondendo, acho que é o pastor Fábio, o 8 de janeiro não é a tentativa de golpe. É claro que não. O 8 de janeiro é uma ferramenta, é apenas um ponto. A tentativa de golpe é outra coisa, é todo o conjunto que foi, por exemplo, o que foi tramado, as reuniões, aquela minuta de golpe, a tentativa de matar ministro... Tem minuta de golpe? Que minuta de golpe? Não, tem, isso foi provado no... Meu Deus, não, eu não vou discutir isso para não parecer que discutir, tá bom, vai. Mas isso foi mostrado na própria audiência que o Bolsonaro estava. É que o Cid mudou a delação 10 vezes. Não importa, é problema do Cid. Quando o Bolsonaro esteve... Tá bom. Claro, naquela audiência em que o Bolsonaro aparece na frente do Alexandre de Moraes, inclusive o convida para ser seu vice, naquela audiência... Patético aquilo, né? Patético.
Naquela audiência foi falado, ficou claro, não há dúvida mínima, nenhuma, que houve o documento lá. Não há dúvida isso. Mas, enfim, só para ficar claro. Então, primeiro, por que o STF, quem julga quem está preso, se são cidadãos comuns? Porque é um crime que depõe contra a democracia. Isso não é o tribunal qualquer. Eles dizem que é um crime que o Ministério Público não fez nada. Foi direto ao Alexandre de Moraes. Tá certo. Não precisa de Ministério Público nesse caso. Continue, para não parecer um debate. Vai, continue. Não, só estou perguntando. Não precisa de Ministério Público? Precisaria. Ministério Público, PGR, todo mundo atuou. Você não viu não no depoimento do Bolsonaro? Tá o Ministério Público lá, tá a PGR lá, tá todas as instituições. Tá bom. É isso aí. Vamos lá. Viu? Tá, fica parecendo que eu sou advogado, por isso que eu não gosto de falar, porque fica parecendo debate. Não, mas tá tudo certo. Mas assim, ó. Mas o triste disso, pastor, é que essas falas aqui, por exemplo, essa semana, um youtuber, até o Misael, né, que também que é um humorista, perguntou para o ministro Alexandre de Moraes por que o caso do INSS ainda não foi julgado, nem virou processo ainda, e o Bolsonaro já está preso. E aí ele explica claramente que o caso do Bolsonaro começa lá atrás, tem 2 anos. O caso do INSS tem 6 meses, nem cabe. Só que essas informações não chegam nas pessoas. E aí a gente acaba criando... Também não pode confundir uma coisa com a outra, né? São duas coisas diferentes. Então, exatamente. Falando nisso que são 2 coisas diferentes, então vamos lá. São 2 coisas diferentes. Silas Malafaia e Igreja Evangélica. É 2 coisas diferentes. Perfeito. Tá? Silas Malafaia. Quem está sendo... a igreja fechou? Alguma igreja, você sabe aí, você que é mais bem informado que eu, fechou algum policial baixando placa da DEVEC, fechando alguma Assembleia de Deus? Nenhuma? Então, tranquilo, irmão. Então não é perseguição religiosa, não. Não é perseguição religiosa. Precisa, assim, ó, é que os caras gostam de um drama. Né? Aí, ó, você acha que estará tendo uma perseguição religiosa no Brasil? Não, se tivesse, muitos padres de direito já tinham metido a boca já. Já tinha falado, apesar que tem uns padres meio desinformados que também estão falando que é perseguição religiosa. E não é perseguição religiosa. Não é. Porque se fosse, o bispo Manuel Ferreira teria falado alguma coisa, o pastor Wellington Júnior, da CGDB, as maiores convenções do Brasil, Conamar de CGDB, teriam se manifestado. Eles se manifestaram? Você viu a carta de repúdio? Não, irmãos. Não teria uma carta de repúdio. Então eles são contra o pastor Silas Malafaia. Não, eu não sei eles, eu falo de mim. Eu não sou contra. Inclusive, tive quase em todas as manifestações que teve. Na Paulista, eu fui em quase todas. Só não sei na última que eu estava na Europa, não estava no Brasil. Vai pro 7 agora? Eu acho que eu não consigo, porque eu vou estar voltando do Rio de Janeiro de uma agenda lá. Mas se eu estiver por aqui, eu vou. Sim. Eu vou. E não é pro Bolsonaro. Falta Bolsonaro. Não. É pelo quê? Cara, é pela injustiça, é pela Constituição que está sendo rasgada nesse país e pela ditadura, que não é nem mais sorrateiramente, que está sendo implantada aqui, ué. Tem uma ditadura no Brasil. Tem lá, quem manda na Câmara dos Deputados? Um ditador. O Alexandre de Moraes. Quem manda no Senado? Também. Tem uma ditadura no Brasil. Entendeu? Se não tivesse essa ditadura, não haveria essa intervenção que está havendo, essa manifestação dos Estados Unidos. Está havendo por quê? Porque tem uma ditadura. Eu só acho que se a gente tivesse uma ditadura, haveria essa manifestação anunciada, pregada, divulgada para o 7 de setembro e as pessoas iriam e voltariam para casa sem ser presas? Então, é que a ditadura está sendo instaurada. Calma. Vou contar uma história para você que eu conto para os amigos meus. Tá. O diabo um dia bateu na porta de uma fazenda e eu falei, quem é? É o Satanás. Sai daqui. Não. Queria só bater um prego na parede aí. Não, aqui não. Sobe daqui. E aí, com muita insistência, o velho deixou ele entrar. O diabo entrou, pegou o prego, bateu na parede, obrigado, tchau, foi embora. 15 dias depois, o diabo voltou. Meteu o pé na porteira, abriu a porta da sala, o Zé, quem falou? Cala a boca. E eu coloquei o prego é meu. Então ele pendurou o chapéu. Então, por enquanto, estão só batendo prego. Mas daqui a pouco, se deixar, pendura o chapéu. Você acha? Acho. É que não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque tem eleição agora, né? Ano que vem tem eleição. Eu acredito piamente que a esquerda não sobrevive à eleição presidencial. Eu acho que assim, a esquerda não tem ninguém, né?
Eu acho que não tem ninguém potencial, assim como o Lula. Você pode falar qualquer coisa do Lula. Tudo que você falar do Lula, você vai acertar. Agora, se você falar que ele não é líder e que ele não é bom de oratória, não, aí você peca, porque ele é bom. Ele é bom. Ele é bom de oratória, ele é uma liderança para a turma dele. E se a direita respeitasse um líder como a esquerda respeita o Lula, nunca mais a esquerda governaria o Brasil. Mas não, é picuinha. É o Eduardo lá dos Estados Unidos falando mal do Nicolas. É porque o Nicolas tem não sei quantas pessoas, não fala nada com quem. Aí ele fala mal do Tarcísio. É porque o cara, eu nunca vi uma esquerda uma direita tão mimizenta como essa aqui, cara. Os caras não se ajudam. É um falando mal do outro. Então não dá. Quem colocou o Columbre lá? O Bolsonaro apoiou o Columbre, pô. Vai dar lá o quê? E o Alcolumbre tá fazendo um bom trabalho, né? Inclusive vai impeachment o Alexandre de Moraes. Falou agora. Pode ter 250 milhões de assinatura. Não vai impeachment. Não vai. Eu ouvi agora do Paulo Figueiredo ontem que antes do Bolsonaro, pra você ver como que é essas coisas de política, antes do Bolsonaro ser preso, o Gilmar Mendes tinha uma reunião com ele aí. Dito pelo Paulo Figueiredo. Então assim, aí eu falo pra você uma coisa, Mael, compensa você meter as caras, comprar briga, né? Irmão, briga de tubarão, sardinha não entra. Pro Malafaia compensa? Compensa. Compensa, né? Ele vai ficar na história. Da igreja, vai ficar na história do Brasil. Que uns anos atrás, seus netos vão estudar sobre o Malafaia. Entendeu? Então compensa. Vou falar uma coisa pra você. Pastor Esquizo Malafaia, meu irmão, ele não dá um tiro errado. Ele sabe. Assim, eu não tô falando que ele tá usando isso para uma autopromoção. Ele literalmente defende a Constituição. O que ele fala é dentro das 4 linhas da Constituição, tá? Os crimes apontados por ele, pelo Alexandre de Moraes, estão dentro da Constituição. Ele é um criminoso, Alexandre de Moraes. Querendo ou não, gostando, ele é um criminoso. Tá? Ele é um criminoso. E quem segue ele, apoia ele e tal, criminoso. Agora o problema do Brasil e dos evangélicos foi romantizar muitas coisas, né? Um ministro terrivelmente evangélico. Cadê, né? Aí colocou o Nunes, católico. Ele não é terrivelmente evangélico. Aí colocou o André Mendonça. Michel até falou língua estranha. Sim, cara. E nada. E continua do jeito que tá. Tudo como dança no quartel de Abranches. O senhor falou aí dessa situação da direita e desse desentendimento interno que eles têm. Quem o senhor acha que vai ser o candidato do Bolsonaro ou dos Bolsonaro para 26, para disputar com Lula? Cara, se você perguntar isso pros Bolsonaros, cada um vai ter um candidato. O Carlos vai ter um, o Eduardo vai ter um, o Flávio vai ter um, o Bolsonaro vai ter um, até a Michelle, que pode ser uma candidata. Eu tenho medo. Se ela for para senadora, eu acho maravilhoso. Para presidente, não. Posso ser sincero para você? Eu não consigo ver ninguém no cenário da direita, nem da esquerda, como para ser presidente do Brasil. Eu não vejo. Tem aí o Caiado, que você não sabe quem é, esse dia estava na festa do STF, dos caras do STF. Sim. Mas o povo do Goiás, pelo menos pro interior do Goiás, ele é bom. Para Goiânia diz que ele não é bom. Tem o Ratinho Júnior, tem o Zema, então sim, não sei. Eu acho que nós estamos perdidos. Tão ruim de candidato? Mas estamos ruim. Tem que orar para cumprir aquela profecia do Marco Feliciano, né? Que ele pregou, um dia eu ainda verei na voz do Brasil um presidente que pegar e vou dizer, eu quero cumprimentar o povo brasileiro com a paz do Senhor Jesus. Isso não vai acontecer, os irmãos, esquece. Brasil. Só que seria bom isso. Eu vou perguntar para o pastor Galdino também daqui a pouco. Seria bom isso, a gente ter um presidente evangélico da Assembleia de Deus? Deus que nos guarde, irmão. Na prisão de um presidente competente. O fato de ser evangélico não quer dizer que é competente, não. Não é não. Não, Deus nos guarde. A gente precisa só de um presidente competente. Que cuide do povo, cumpra as leis, tudo certinho. Isso é uma utopia. Achar que um pastor, um presidente... Cara, nós tivemos um evangélico como ministro do Bolsonaro, que deu aquele bafafá com o Gilmar Santos lá, ué. Ele era só ministro. Você imagina se ele fosse presidente da República.
O do ouro, né? E era homem de Deus, né? Era homem de Deus. Entendeu? Sim. Não tô julgando ele, nada. Falou assim, não. Ó, era ministro só. Você imagina eu, presidente da República. Vamos colocar lá o Carlos Eduardo. Acho que é o primeiro preto do Brasil, porque o povo gosta dessas coisas, né? O primeiro preto a ser presidente do Brasil. Pra quê, mano? Não vai mudar nada. Aqui na minha cidade, os caras pediam me ser pra vereador. Falei, pra que eu vou ser pra vereador? Eu não sei ser vereador. Eu não sou político, não. Se eu sei pra vereador aqui, eu vou ficar lá sentado ganhando dinheiro os 4 anos. Graças a Deus, Deus abençoe, Deus é mais, amém. Mas agora, se quer sair aqui, eu não saio. Eu não tenho. Hoje eu não tenho competência pra isso, velho. Se amanhã, daqui 10, aí é outra história. Hoje, Deus me livre. Deixa eu perguntar isso pro pastor Galdino Júnior. Pastor Galdino, você quer ser presidente do Brasil, pastor Galdino? Não. Obrigado, Zé. A paz, pastor Galdino, satisfação. Satisfação falar contigo, Israel. Eu me divirto muito ouvindo. É uma pura realidade isso. É uma pura realidade. As pessoas, elas gostam de pautar capacidade linkado com a fé, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é competência independente da fé da pessoa, né? E o que a gente vê muito hoje, bem colocado pelo pastor Carlos Eduardo, é o quê? É um congresso incompetente, deputados onde o Brasil está em último plano, cada um está olhando para si próprio, e o Brasil sempre é só a forma de tirar vantagem, do meu ponto de vista. Exatamente. Pesado. Pastor Carlos Eduardo, só me resta então lhe agradecer por esse nosso bate-papo aqui, por ter aceitado assim, já quase que de última hora para conversar com a gente. Vamos marcar uma outra entrevista, a gente vai até o debate, se for o caso. Vamos marcar. Vamos fazer. Deus abençoe. Pastor Galdino, satisfação, amigo. Deus abençoe e sucesso aí para vocês. Um abraço. Amém. Deus abençoe, pastorzão. Amém.